E aí, povo, tudo bem? Vocês vão ver esse vídeo até o final, por bem ou de outra forma? É nessa pegada de violência, armas, jagunços que se passa a história que eu vou indicar para vocês hoje. Eu me refiro ao peculiar Madonna dos Páramos, do brasileiro Ricardo Guilherme Dick, mato-grossense. Parto sempre da premissa de que a gente consegue conhecer o mundo através da literatura. E o Brasil é quase como um universo à parte, tamanho é o nosso país, tamanho continental do nosso país. Eu ouvi muito falar desse livro que ficou no ostracismo por cerca de 4 décadas, só que agora ele tá quentinho, saiu agora da Record esse ano, 2024, para contar a história do que o autor, do que o Dick chama de sertão mato-grossense. É um universo muito à parte, muito sui generis, muito rico e muito interessante. De cara, quando eu começo a história, me vem à mente Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. O Grande Sertão se passa nos sertões de Minas Gerais. Esse aqui não, é no sertão do Mato Grosso. É um universo muito diferente do que a gente está acostumado a ver retratado, né? Às vezes a gente vê falar do Nordeste ou de Minas em Grande Sertão, mas do Mato Grosso, né? Já por aí, só por isso já vale a pegada. Eu parto sempre da premissa de que a gente consegue conhecer mais sobre o mundo, né? E o nosso país é um mundo próprio, porque é muito grande, né? Fica a dica para você ler. O Guilherme Dick, ele talvez por ser oriundo de um estado que não era aquele que compõe tidos como os grandes centros urbanos artísticos, né? Ele ficou um pouco esquecido, mas em fruto de um trabalho de doutorado, um pesquisador se deparou com escritos do Guilherme Dick, achou muito interessante e acabou que viabilizou, em conjunto com a filha do Guilherme Dick, a publicação dessa edição aqui de 2024. Esse livro é a primeira vez que é publicado? Não, mas ele foi publicado por uma editora menor, mais regional, em 1982. Depois disso, nenhuma outra edição foi publicada, né? Esse livro ficou, digamos assim, fora dos grandes centros. Agora ele voltou. Onde se passa a história? Já adiantei aqui que é nos sertões, no que o autor chama de os sertões do Mato Grosso. Dá para dizer ali que é no século passado, no século XX, talvez no início da segunda metade do século XX. Começa, até brinquei aqui com o facão, porque começa com um personagem, o José Gomes, que acabou de fugir da cadeia. E aos poucos a gente vai entendendo do que se trata. Começa da seguinte maneira: veste a farda que retirou de um sargento, que ele não se ia com roupa de preso. Está armado, traz de tudo: sabre, cutelo, clavina, revólver, cantil, rebenque, matula e coragem, instrumento de campanha. Só não deu para escolher montada mais ligeira e desanuviada. A gente vai começar a história com o João Gomes, que a princípio a gente não conhece bem, mas aos poucos a gente vai descobrir que ele é um cabo que cometeu um crime, foi preso há alguns meses e acontece uma grande fuga, uma fuga em massa. O enredo ele é relativamente simples. Se trata de uma fuga que a gente começa a conhecer ela através do João Gomes, mas outros personagens vão se incorporando e vão formar uma espécie de grupo de jagunços que estão fugindo das autoridades que estão no encalço deles. Afinal de contas, eles fugiram da cadeia. Alguns personagens destacam-se. Citei aqui o José Gomes, que é como por onde começa a história. Tem o Garci, que é um adolescente meio indígena. O Urutu, que é o nome de uma cobra, que acaba sendo o chefe daquele grupo que está fugindo. O Caveira, o Babalão, que é uma figura interessantíssima, porque é um fanático religioso que não sabe falar de outra coisa, mas ele é um tanto quanto hipócrita. A gente vai perceber isso com o tempo. O Canguçu, Bebiano Flor, que é uma espécie de cantor ali daquele grupo. O Chico Inglaterra, que está doente. O Pedro Peba. E esse grupo vai se encontrar em um dado momento e vai seguir fugindo dos policiais que estariam ali no encalço deles. Esse é basicamente o que a gente chama de diegese, né?
do enredo, o início do enredo e como ele começa a se desenrolar. A fuga, ela fica bem evidente num dado momento. Uma semana e meia naquele chiqueiro, José Gomes, na solitária, à base de palmatórias e banhos gelados à meia-noite. Eu dormia já naquela noite quando ouvi os arrancos, a grita, o tropel geral, os tiros e pensei que estava se acabando o mundo. Se desabando a terra de uma vez por todas, pareciam índios em festival. Até cheiro de pólvora sentia lá dentro, no cimento. Quando abrem a porta, e quem vejo? O zóio boi me abrindo a porta, uma carabina na mão, graças sejam dadas, e me dizendo que esteja livre, chegou a hora que rapasse o pé. Os rapazes estavam escafedendo-se. E assim começa essa história. Um dos elementos que eu acho mais dignos de nota dessa história é a linguagem. Até em conversa com algumas pessoas, para mim, às vezes, fiquei com a impressão, ao longo do romance, que parecia mais uma poesia do que um escrito de prosa propriamente dito, porque o Ricardo Guilherme Dick, ele é muito hábil no manuseio das palavras e aí ele tem uma literatura muito própria, muito rica, né? Isso exige um pouco do leitor, né? Mas é muito bonito a maneira como ele descreve, esse também é outro aspecto. Ele é muito descritivo daquele cenário que é o cenário de fuga desses jagunços, desses prisioneiros foragidos da justiça ao trilharem a fuga. Eles partem da ideia de que estão buscando ir para algum lugar chamado, eles chamam de Figueira Mãe, uma espécie de Pasárgada, onde eles não seriam mais perseguidos, onde há justiça, onde há paz, né? É um local idealizado, né, que eles sempre vão com essa motivação de chegar na Figueira Mãe. Como eu dizia, a linguagem ela é muito poética. Eu lembrei em um dado momento também, eu falei que lembra no início Guimarães Rosa pelos jagunços, pelo contexto. Aqui, quanto à linguagem poética, me lembrou particularmente, além do Guimarães Rosa, que era muito cheio de neologismos, e me lembrou também o Miyakoto moçambicano, porque ele gosta de fazer esses jogos com as palavras. Por exemplo, quedam-se pensando no que será a Figueira Mãe, palavra com som de ruído de chuva caindo sobre casas e terras, ruído de vento nas folhagens, um todo muito misterioso, de sabença só mesmo as conversas cochichadas ouvidas entre os presos, que os foragidos falam como se fosse de uma lenda muito antiga, que andasse de boca em boca entre os perseguidos, mas que ainda vige entre sombras, longe, muito longe, em que a liberdade acena das lonjuras e que nascem as histórias e as esperanças. O sol já oblíquo se sombreia de rubro e roxo na linha do horizonte. A mata obscurece. Então eles vão seguir ali em busca desse local prometido, dessa terra prometida, dessa Figueira Mãe. No meio do caminho, são perseguidos e também perseguem, acabam por saquear uma propriedade e raptar uma mulher que lá mora, o que nos leva ao título, né? Madonna dos Páramos, né? Madonna é uma mulher, né? Objeto de fascínio, de veneração. Essa mulher, ela vai ser sequestrada por eles, ela se nega a dizer seu nome, então eles se referem a ela como uma moça sem nome. E essa mulher acaba despertando no meio daquela quantidade de homens que estão ali sozinhos, sem mulher, aguçando as memórias de cada um deles. Cada um tem suas memórias, principalmente memórias amorosas, e ela aguça cada um por vez, cada um desses personagens, né? Então aos poucos a gente vai percebendo e descobrindo um pouco mais, sabendo um pouco mais a respeito de cada um desses foragidos da justiça. A história gira em torno basicamente disso, o que me leva a um ponto que para mim eu não gostei. O livro ele é muito bonito, a linguagem, ele brinca muito bem com a linguagem, te prende de uma maneira interessante. Só que isso acaba por tornar a história, para mim, um tanto quanto lenta, para mim que estou acostumado, talvez por isso, com a linguagem mais contemporânea, mais rápida, né? A gente fica angustiado porque não há muito desfecho, muito desenrolar. Há muitos devaneios, né? Ou seja, eu diria que predomina no texto, não a linguagem, o tempo cronológico, o tempo do relógio, mas predomina
o tempo psicológico. Então acaba por dar alguma lentidão ao meu ver. Esse é um ponto, uma crítica que eu faço ao romance, o que não prejudica a leitura. Ainda continuo indicando a leitura desse texto. E mais ao final do livro, há um personagem que também está com eles, que é um personagem que sempre muito calado, né, que ele é chamado Melânio Kajabi. Ele acaba se revelando um cara muito inteligente e acaba por filosofar. Esse é outro elemento, há muita filosofia, né, questões existenciais são colocadas principalmente pelo próprio Melânio, né? A narrativa, o narrador ele é onisciente, vez outra ele dá a voz direta ao personagem, a gente vai conhecendo um pouco de cada um deles ao longo do romance. O romance é um romance relativamente grande, né? São 500 páginas, mas para você que gosta desse tipo de linguagem mais poética, que gosta de Guimarães Rosa, que gosta de Miyamoto Couto, fica a dica desse autor aqui que foi de certa forma esquecido, mas que veio à tona, né? Inclusive prometem publicar mais coisas deles. Sugiro como ponto de partida Madonna dos Páramos, do mato-grossense Ricardo Guilherme Dick.